Olá, olá pessoal, bem-vindo a mais uma edição da nossa leitura coletiva da obra Poder de João Bernardo. Tivemos alguns pequenos problemas técnicos aqui para iniciar a reunião de hoje, mas o importante é que prevalecemos, nós e o nosso infindável público que acompanha essas lives que a gente faz. Boa noite a todos os João Bernardianos e João Bernardianas desse Brasil. Excelente, excelente. Bom, última reunião eu não participei, por também alguns problemas técnicos, e vocês avançaram, pelo que eu pude apurar, até o item intitulado Assalariamento, que está na página 437. 437. Então, ele segue aqui nesse capítulo, tratando acerca da questão urbana. Ele já configurou muito das dinâmicas dessa cidade no período que a gente tradicionalmente chama de Baixa Idade Média, e aqui ele agora está abordando a questão do assalariamento. Tem alguns pontos que me chamaram muito a atenção, mas, por uma questão de mera cordialidade, pergunto ao professor Mário Jorge se ele deseja fazer alguma consideração inicial. Eu não. Vou manter a tradição. Manter a tradição? Ok. Bom, Mário, o que me chama muito a atenção é a maneira como ele configura esse assalariamento, né? E marxista, que é uma suposição que a gente podia fazer, né, ou até que talvez se pudesse imaginar, era que ele iria, bom, se fala de salariado, está ali, então, a raiz da classe trabalhadora, né, as origens, né, primórdios, sei lá como é que a gente poderia dizer. E, de fato, até ele admite que o processo histórico que está em curso ali é o de formação do que vai ser a classe assalariada durante o capitalismo. Mas tem um trecho, está até mais para o final, mas ele discorre um pouco acerca disso, está exatamente na 443, mas que meio que encompassa os elementos que ele está destacando até aqui. Né? Ele diz lá: é um grave anacronismo considerar os assalariados neste período uma classe social. Os diferentes tipos de assalariados estavam nos pontos de origem dos processos destinados e afastados, que a história depois aproximou e fundiu. Mas as categorias sociais comportam-se como que são, e não como que hão de ser, aqueles que elas gerarem. Por isso, a variedade de situações em que se repartiam os assalariados ajuda a compreender que, nas lutas desse período, eles tivessem sido tão pouco solidários. Então, o que me chamou a atenção foi isso, é uma atenção e uma precisão conceitual. Eu não sei como é que você avalia, Mário, mas que me pareceu interessante para pensar por que esses grupos não tiveram sequer uma consciência de classe, uma percepção da sua própria posição, tendo em vista que ali a gente tinha uma série de dinâmicas que são ainda completamente estranhas ao que a gente vai ter durante o regime capitalista. Então ele fala lá das relações de clientelismo, das relações fraturadas entre vários patrões. Então isso me chama muita atenção, essa questão do enquadramento conceitual que ele está fazendo aqui. Eu diria, né, eu acho que qualquer pessoa que já leu qualquer texto, né, e por menos que tenha lido o texto, né, digamos, preocupado com a percepção, né, ou antenado para a percepção desse fenômeno, né, mas qualquer pessoa que já leu qualquer texto tem ideia do que seja, aquilo que a gente diz que todo texto tem muitos níveis de leitura, né? E eu acho que um dos critérios para avaliação do que a gente chamaria de riqueza de uma obra, de qualidade de uma obra, é justamente, né,
a diversidade, né? A potência dos muitos níveis de leitura que uma obra comporta. A gente, ao longo aí já de são 2 anos já fazendo essa leitura, né? As pessoas que acompanham essa leitura, se fizerem um inventário das reuniões, né? Com certeza, em muitas reuniões que a gente fez ao longo desse período, em muitas delas a gente quase, por vezes, quase nem chega a tratar do conteúdo efetivo de um capítulo, de uma parte que a gente esteja analisando, né? A gente muitas vezes passa uma reunião quase inteira tratando de projeções, né, mais ou menos genéricas, mais ou menos gerais, enquadradas em níveis de abordagem muito diversos a partir de algumas páginas do João Bernardo, né? Eu acho que um dos critérios para definir a riqueza dessa obra é essa multiplicidade de níveis de leitura. Ela te permite refletir sobre muitos aspectos. Isso aqui, esse capítulo tem me chamado a atenção, porque eu diria que também é uma experiência que todo historiador já formado em formação já experimentou, certamente, embora talvez muitos não tenham a percepção disso, né? Mas historiadores que somos, né, inseridos, tendo como temos uma vida numa sociedade específica, eu acho que sempre que a gente faz história, há uma inclinação, uma tendência quase que natural, né, da gente perceber numa sociedade outra aqueles fenômenos que parecem muito evidentes para a gente, né? Aqueles fenômenos que parecem ser uma projeção do presente no tempo e no recorte que a gente esteja analisando. Eu acho que, em relação a toda e qualquer sociedade, a estranheza menor se encontra sempre naquilo que a gente, ao olhar, ao considerar, parece ter plenitude de certeza do que se trata, né? Eu acho que há fenômenos no interior de uma sociedade, por mais estranha que elas não sejam, que nos parecem muito mais cotidianos, muito mais, como é que eu vou dizer, íntimos da nossa própria existência, né? E outros muitos níveis em que essas sociedades se diferenciam e que talvez, portanto, sejam esses níveis que precisam, demandem um olhar mais apurado, né? Talvez haja uma identidade imediata naqueles níveis que parecem para a gente referências muito evidentes da nossa própria existência, né? E eu acho que esses temas que estão sendo abordados aqui remetem para essa questão, como o problema do assalariamento que você se referiu, né? Que é um traço de fundo estruturante da nossa sociedade, né? Eu acho interessante aqui chamar atenção para esse fato, né? Todo historiador, por mais estranha que pareça ser a sociedade que ele analisa, por mais estranha em comparação com aquela onde ele mesmo se enquadra, né? É muito difícil imaginar que o historiador trabalhe, né, com alguma sociedade que seja expressão de uma estranheza absoluta, né, de uma diversidade radical, a ponto desse historiador ter dificuldade, inclusive, né, de enquadrar aquela sociedade, de reconhecer algumas expressões suas. A gente são muitos, potencialmente, os níveis dessa percepção, né? São muitos fenômenos, mesmo em sociedades muito remotas, que são expressão de uma humanidade que a gente, em geral, reconhece, para qual o olhar é atraído, né? E eu acho que isso é inevitável, é incontornável que seja assim. Certas propostas aí que a gente ouve por aí, que me parecem enlouquecidas, né? De que você deve esquecer o que você deve fingir que não conhece o que conhece, né? Acho que não são a melhor alternativa. Acho que é muito interessante uma alternativa como essa. Olha, está aqui um elemento, o assalariamento na Idade Média. Ele salta aos olhos, ele chama a nossa atenção, porque ao ver uma manifestação como essa, a tendência é você dizer, não, aqui eu sei do que se trata. Isso aqui é um fenômeno que eu conheço muito bem. Mas aí é o limite da identidade que se manifesta. Porque é um fenômeno aparentemente corriqueiro para a sociedade em que nós mesmos vivemos, mas o caso aqui é perceber as especificidades, né? O potencial considerado de diferença no quadro de um fenômeno que parece para a gente muito comum. Né? Então, acho que contra proposições, sei lá, teóricas, né? Que supõem que a melhor alternativa seja o historiador fingir que não conhece,
né, reduzir a sua percepção, eu acho que o fundamental tendo percebido, antes de mais nada, os índices de identidade, é você, na sequência, operar com cuidado para perceber, né, o que há de uma aparente identidade, qual é o limite da identidade efetiva desse fenômeno. Tá? E eu acho que é isso que o João Bernardo aqui destaca muito bem. Eu ressaltaria até, Dudu, um trecho de uma página anterior a que você referiu, tá? Que é a da página 438, o primeiro parágrafo da página 438, tá? Em que ele começa a configurar esse assalariamento, começa a tratar de algumas especificidades dele, e aí ele ressalta: olha, o problema reside precisamente em analisarmos uma época com as categorias vigentes noutras. Né? Se neste sistema de pagamento encontramos um germe de salário, é legítimo classificar a relação como assalariamento. Não precisa inventar um outro nome, tergiversar, né? Para suprimir qualquer possibilidade de coincidência de perspectiva. Não, a coincidência e o limite dela é o que nos interessa. Né? E aí ele segue. Ó. Mas quantas outras formas embrionárias existiam então, que nunca completaram o seu desenvolvimento e a que por isso não atribuímos hoje sequer uma identidade própria? Qualquer presente inclui uma multiplicidade de futuros aparentemente possíveis, e só a conversão de um deles em novo presente o torna real e exclui os restantes. Um dos fundamentos do capitalismo foi aquele tipo de trabalho rural, e por isso devemos considerá-lo, já no período que agora nos ocupa, como uma categoria econômica específica. Mas só um grau de desenvolvimento muito mais avançado pode alicerçar essa função econômica numa classe social. Eu acho que esse primeiro parágrafo, esse pequeno parágrafo aqui, tem níveis diversos de leitura. Primeiro, essa questão que para alguns, você ver num dado contexto a manifestação de um elemento de origem, né, é anacrônico, ou pior, é teleológico, né, porque né, você vê ali um elemento que só vai ter um desenvolvimento posterior e você... Ué, mas as coisas em história têm um começo, porra. Né? É bastante razoável essa perspectiva. Contra proposições que parecem intelectualmente muito rebuscadas, as coisas têm um início. Né? E é claro que só conhecendo a forma mais madura das coisas que têm um início, a gente é capaz de perceber o início delas. Né? Então é uma besteira essa coisa de, não, a gente está numa posição que nos leva a um certo teleologismo, que a gente já conhece a forma acabada, querem transformar num problema o que é uma condição chave incontornável e positiva da nossa atividade. É porque a gente sabe, a gente está num contexto de desenvolvimento de alguns elementos primários que se manifestam na transformação radical de outros, é que a gente consegue olhar, localizar os fenômenos nessa sociedade. Tá? Então, se um dos motivos desse esforço que a gente vem fazendo é chamar a atenção dos leitores brasileiros para a potência de uma obra disponível em língua portuguesa, tá? Também nesse sentido. Né? Isso é uma obra de história medieval, mas isso é uma obra de história, antes de mais nada. Tá? Com ensinamentos muito importantes e muitos níveis da prática historiográfica. E eu acho que confirma o que eu digo muito para os meus alunos. Se a história medieval não servir para mais nada, ela serve para a gente aprender a fazer história. E ao servir, ela já cumpre uma função gigantesca. Mas vamos lá, vamos retomar a questão que você levantou. Né? Porque. Fala, Marcos. Fala. Não, fala você. Conclui. Não, eu já concluí, era para isso que eu queria chamar a atenção. Não, acho que essa mesma referência que você leu eu tinha marcado aqui também. E, de fato, acho que é uma passagem bem legal desse trechinho que a gente está discutindo hoje. E mais do que isso, eu queria também trazer para essa conversa, Mário, a questão de como se configurou essa diversidade interna desses assalariamentos. Porque ele fala que eles têm esses assalariados que no capitalismo vão se fundir e vão se tornar homogêneos, talvez seja o termo adequado, não sei. Sim, em algum nível. Mas que eles têm, nesse período, ainda duas
duas pontas de entrada, né? Então é um campesinato empobrecido, campesinato sem terra, campesinato, gente que tem uma propriedade muito pequenininha, um acesso a uma terra muito pequenininha e que, portanto, tem que complementar vendendo a força de trabalho. Então, essa é uma base de entrada por uma base, né? E a outra seria a degradação. De novo, eu estou com dificuldade nas escolhas das palavras desde a outra reunião que eu participei, mas uma degradação da condição de mestre e de degradação dessa condição de aprendiz, de aprendiz e de toda a lógica corporativa, né? E aí o que me chamou muito a atenção, né? E aí eu acho também que o uso adequado e interessante das palavras que o João Bernardo faz aqui nessa obra, é que ele fala o seguinte: bom, o artesão, no caso do mestre que está decaindo, né? Então, o mestre frequentemente precisava lá do empresário para poder realizar a venda dos seus produtos, cada vez mais se colocava na esfera de influência daquele mestre, daquele empresário, e, em consequência disso, acabava tendo que pegar empréstimos para garantir. E aí, bom, então o cara mantém a posição de mestre, mantém as ferramentas, mantém tudo, mas agora numa condição em que ele, na prática, é obrigado a vender toda a produção para o cara que forneceu o empréstimo. E, bom, o que esse cara é na prática? Se a gente for olhar o rigor lá do latim do século XIV, das fontes já em língua vernácula, o cara é mestre, não, tá aqui, a documentação fala que ele é mestre. E aqui ele fala, não, esse cara já está configurando uma camada superior desse assalariado que está ali se formando, né? Então eu achei isso muito interessante no sentido de demonstrar para a gente que o que importa menos não são as palavras de época, mas são as relações sociais que efetivamente se estabelecem. Na prática, o que está ali é estabelecido uma relação de salariamento. Então eu achei isso muito interessante, uma visão muito crítica da maneira como a gente tem que lidar e que a gente tem que tratar a documentação. Me chamou a atenção essa passagem também, mas por um paralelismo que eu fiz com um autor que foi muito importante no estudo lá da questão do paganismo, cristianismo e tudo mais, né? Que foi o Gerald Sider. Eu falo com alguma frequência dele para vocês, né? Num elemento do estudo dele, que era para ele muito importante, talvez uma das questões fundamentais que ele queria abordar, né? Que era, e que para mim, no entanto, foi secundária, né? São outros elementos da obra dele que foram cruciais para mim, mas que eu retive também, né? Que foi a intenção dele de mostrar, né, que haveria, na perspectiva dele, uma consideração um tanto frouxa, né, da capacidade ou da condição, né, de pressão, de determinação do capital comercial sobre os processos produtivos, né? Ou seja, aquela ideia de que, né, o capital comercial é limitado na sua capacidade de controlar, organizar a produção, né? Portanto, né, o capital comercial ele não é o elemento decisivo da construção da sociedade capitalista e tudo mais. Então, o Sider, lá na sociedade que ele estuda, que é uma sociedade de pescadores, né, uma das questões para ele é mostrar que parece equivocada essa perspectiva, né? Porque o que ele tenta mostrar, e eu acho que demonstra bem, para o caso que ele estuda, é que o capital comercial, né, ao contrário dessa proposição genérica, né, no caso que ele estuda, teve uma capacidade considerável de determinar os processos de produção, né? Porque ele tinha uma inflexão tão grande na existência e na reprodução da comunidade de pescadores que ele fazia com que a comunidade agisse, né, que estruturasse o processo de produtivo de formas tais, né, que dependia diretamente da pressão e das condicionantes que ele impunha, né? E eu não sei o que o João Bernardo pensa desse tópico, né, mas eu tive a impressão que eu acho que a gente tem um elemento para discutir essa mesma proposição aqui, né? Que o que a gente vê é que, em termos
plenos, né? O capital comercial aqui, de fato, ele ainda, né, ele claudica, né? Ele não é pleno na sua capacidade de ganhar o nível da produção e estruturá-lo, né? Mas daí a supor que ele não tenha níveis de pressão, que ele não tenha qualquer capacidade de ingerência, né, realizando pressões de alguma forma configurando o processo de produção é um equívoco, tá? Porque é justamente o que você está destacando aqui, né? O nível em que ele operava, né, chegou de alguma forma a, como é que eu vou dizer, a redesenhar a estrutura tradicional, né, do processo de produção nas corporações, né? Ele avançou em muitos campos em conseguir exercer um controle e níveis de pressão muito grande sobre essas estruturas, né? Ainda que não tenha, né, efetivamente se tornado o capital, né, que estrutura o sistema capitalista, mas entre um extremo e outro, né, ele teve níveis de pressão e né, de determinação consideráveis, mais consideráveis dessa ideia do que aquela ideia né, de uma incapacidade genérica de intervenção do capital comercial permite a gente, né, considerar. Eu acho que isso teria um potencial de desdobramento interessante para pensar que talvez, inclusive, né, um movimento no sentido do capital comercial se constituir em capital, né, talvez a compreensão da possibilidade desse processo derive da percepção disso aqui, né? É como se o capital comercial estivesse aprendendo, né? Como se ele tivesse progressivamente se insinuando na esfera produtiva, numa espécie de um aprendizado, né? De um controle que ele vai chegar a estabelecer e vai mudar a sua própria natureza e o seu próprio estatuto quando o fizer, né? Mas eu achei isso também bem interessante. E nesse ponto ainda do capital comercial que você está trazendo, mano, que também me chamou a atenção, é o papel que o mercado começa a desempenhar. E aí, não no nível superior, né, mas na camada inferior. Os caras não tinham como produzir, os camponeses empobrecidos e tal, a raia miúda, né, da cidade não tinham como produzir e garantir a sua subsistência. E tampouco tinha tempo de trabalhar nesses outros espaços. Então, cada vez mais, do mercado que se tira produtos necessários à subsistência. Então, o que se começa a impor são dinâmicas que vão que vão tensionando a lógica daquela sociedade. Ela ainda não é a lógica hegemônica, mas claramente é o que você falou, né? Está tateando ali, né? Sim, sim. Não de maneira deliberada, preconcebida, maquiavelicamente pensada, mas aquilo ali está gerando tensões internas nessa sociedade, mas de um jeito diferente do que o argumento, se a gente for pensar lá no debate tradicional, diferente do argumento lá do Pirrene, da cidade como arquiliberta, da cidade Sim. como solvente do feudalismo, e depois lá, um pouquinho mais à frente, perspectiva do Suíze, né? Eu acho que aqui é um pouco mais refinado a ideia que está aqui presente. Acho que a dinâmica de classes e a dinâmica social se impõe aqui considerando as particularidades desse determinado período histórico, e não como uma mera abstração. O mercado se impôs, então o mercado está solvendo essa dinâmica aqui. Eu fico pensando até, Dudu, eu cheguei a pensar nisso, porque num dado momento me chamou a atenção, era gritante demais, né? Salta demais do texto, né? Referências à configuração de um quadro que tem paralelismos muito evidentes com a situação atual, né? Em que sentido? Por exemplo, o que ele refere aqui pode ser perfeitamente lida no que diz respeito a essa raia miúda, aos trabalhadores, é uma precarização
extrema das condições de vida e de trabalho, né? Uhum. Porque ele ressalta que para uma generalidade dos trabalhadores, aqueles que não têm inserção na estrutura dos ofícios, né? Aqueles que exercem as tarefas mais gerais, que deveriam ser predominantes numericamente e tudo mais, as relações, a precariedade das relações é evidente, né? São pessoas que oscilam nas relações de trabalho, tem trabalho um dia, não tem no outro, né? E vivem, portanto, transitando entre a marginalidade, a inserção no sistema, né? As ações deliberadas das autoridades conselheiras visando rebaixar os salários, né? E constranger, portanto, o nível de existência, né? O quadro que aponta, inclusive, para uma marginalidade formalizada, né? As taxas que se tentam calcular aqui de pessoas vivendo de doações, né? Pessoas vivendo Não, da caridade nas cidades, né? O que aponta, na extensão, para um quadro de uma tensão social considerável no meio urbano. e, e remete também para mim aqueles trabalhos que se você chegou a orientar, né, alguns nesse sentido, de legislação já do século XIV, do Sim, século XV, sim, proibindo a mendicância, né? exatamente. Né? Então, assim, digamos, a coisa parece evidente demais para a gente. Parece evidente no sentido de o paralelismo parece muito vigoroso, né? Para a gente não imaginar né, que já haja um influxo aqui desse movimento gerando esse nível de desarticulação social, né? Uhum. Esse nível de reconfiguração de quadros tradicionais da existência, né? E o quanto isso potencialmente é da natureza do próprio sistema, né? Uhum. Não são aparentemente, se a gente vê a frequência, né, com que esses quadros de estruturação, esses quadros de pauperização generalizada, esses quadros marcados por uma elevação considerável do nível de mendicância, da pobreza, né, parecem ser reincidentes demais no quadro desse sistema para poder ser considerado um defeito momentâneo, né, um Uhum. efeito colateral. Né? Parece que é da dinâmica do sistema, porque, como eu te disse, né, eu posso estar sendo aqui, né, eu posso estar caindo aqui na armadilha do que eu chamei ali da identidade que parece evidente para a gente, né? Mas é Uhum. demais, cara, porque se você junta isso a alguns dados, por exemplo, eu me lembro que quando eu abordei lá o tema da peste, eu fui ler o que existia na época, o que estava disponível sobre o que era a configuração urbana nesse momento. Né? E aí trabalhei mais com as referências a Lisboa, porque era inclusive o que mais havia e tal. E o quadro fala numa superpopulação urbana, né, explícita, a precariedade das condições de vida e de higiene derivada, né, desse fato, né, a vigência de certos bairros pobres, onde as condições eram ainda muito mais precárias, né, dentro de um contexto evidente de inchamento das cidades, né, e de toda a tensão, da frequência da doença nas cidades, derivada de todo esse quadro que eu estou referindo, né? Ora, isso é muito, né, como é que eu diria? É muito doméstico para a gente, né? Assim, né, é uma referência para a gente, né, muito, como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? Está faltando a palavra. Familiar. Exatamente, é familiar demais para a gente. Né? Pode não ser, talvez, e eu tenho lá minhas dúvidas, né? Se a gente considera talvez não as grandes cidades europeias, porque nas grandes cidades europeias esse fenômeno também. Né? Paris, por exemplo, quando explode as revoltas lá que o subúrbio se manifesta, esse quadro se evidencia. Né? Talvez no Rio, o que se costuma dizer que no Rio de Janeiro essa interseção entre a miséria e a riqueza é muito mais marcada do que em outros lugares, né? Então Uhum. talvez isso seja muito familiar para a gente até por essa posição que a gente está. Mas ele não está falando de coisas aqui que sejam difíceis de imaginar, né? Uhum. E salta muito aos olhos esse quadro, né? A Uhum. questão essa questão aqui toda da precarização da existência no quadro urbano, né, especialmente, né,
ele é muito familiar em muitos níveis, né? Eu fiquei muito impressionado com essa questão, né? Da precarização do trabalho, inclusive, né? Da ruptura de certos laços, mas uma ruptura que o resultado dela é uma precarização considerável, né? É Ele uma, traz exemplos de várias cidades, assim, o que me sim, chamou a atenção, não lembro qual que é agora, mas que ele fala, 9/10 da cidade vivia em condição precária, e não uma cidade não. pequena, né? Sei lá, Londres, Praga, uma coisa assim. Cara, Você 90% imagina, da e aí população. você imagina o nível de tensão que isso representa, né? Por mais que você possa questionar o quanto essa situação gerasse, né, manifestações abertas, explosões de violência e tal, né, eu penso, não penso nem nas grandes explosões, mas naquilo que é cotidiano, né, em termos de quantidade de pessoas mendigando, quantidade de furtos, assaltos ou coisa do tipo, né? O que Uhum, seria o cotidiano da existência numa cidade com esses números que são aqui apresentados, né? A uhum, incerteza absoluta da existência, do dia do amanhã, né? Porque é isso, você tem um trabalho hoje, mas você não tem nenhuma garantia de que tenha amanhã, de que tenha depois da manhã. O que isso representa, né? Para o cotidiano da existência dessas pessoas, né? foi, eu não tinha lido desse jeito, mas acho que a tua leitura faz todo sentido. Absolutamente faz sentido. Porque, inclusive, quando ele ressalta aqui, né, que essas mudanças implicam que a própria dinâmica da domesticidade, que talvez que seja um elemento com algum poder de apaziguamento, né, ou de atenuação, né, porque aquilo, a inserção familiar, implica na perspectiva de que haja um meio, uma coletividade, né, que a despeito de ser um nicho de realização da exploração, também é um nicho de realização do abrigo. Né? A coisa da prebenda no seio de uma domesticidade. Né? Você come numa casa, você frequenta uma casa, você se abriga. Né? Mas o que ele mostra aqui é que isso, inclusive, vai se rompendo. Né? Portanto, é literalmente a profusão de pessoas que não têm inserção social, porque elas não estão no ofício, elas não estão na domesticidade, né? Elas estão potencialmente em algo que ele não considera aqui, mas de que a gente tem algumas referências, que são muitas vezes espécies que a gente poderia talvez chamar de confraria de ladrões. Né? Que, por exemplo, tem um estudo clássico do Gueremec, que é os marginais parisienses nos séculos XIV e XV, né? Que aparentemente, ao contrário de Portugal, que pelo que eu sei não tem, né? Apesar de haver a legislação a que você se referiu, né? Limitando a, a condição daqueles que podiam esmolar, né? Que podiam viver da caridade, portanto, ampliando o quadro daqueles que são marginalizados, né? São penalizados por viver no que eles chamam de uma falsa mendicância e tudo mais, a gente não tem os processos, né? A gente Uhum. não sabe qual foi a efetividade, mas em Paris tem. Né? Para Paris, o Gueremec estudou a marginalidade a partir de processos dos séculos XIV e XV. Né? E o que ele mostra é a existência desses grupos, né? De grupos estabelecidos, né? Como eu lembrei agora que eu vi no outro dia o filme novamente, como os capitães de areia da Bahia, né? Os meninos que viviam numa espécie de uma república né? De transgressores, né? Que se apoiavam, se associavam, né? Viviam em conjunto, inclusive, formando uma espécie de uma família artificial. Né? Eu não vi muitas referências a isso aqui, né? Uhum. Mas é isso, né? Os vínculos tradicionais estão se rompendo e os vínculos novos, né, estão num processo muito lento aqui de constituição. Né? Exato, exato.
E afinal é disso que se trata, porque o último item aqui, o item E, é justamente sobre os conflitos urbanos, né? Uhum. Quer dizer, não há como o quadro que foi aqui traçado de níveis de miserabilidade, né, de incerteza da existência, né, não podiam deixar de criar um quadro de tensões que os conflitos vão manifestar, né? Uhum. Que é o item E desse capítulo, né? Mas o que chamou atenção também para mim nesse ponto específico é que aqui ele não está ele não está explorando a Jaquerie ou Sim. as revoltas abertas ainda, pelo menos, né? Acho que ele vai eventualmente fazer isso, a gente vai chegar nesse ponto. Mas aqui ele está falando do que o James Scott vai falar de. Qual é o termo que o James Scott usa, Mário? A arma dos fracos, Weapons of the Não, Weak. é arma dos fracos, mas é resistência cotidiana. Não tem um termo que ele usa que é. Não, esqueci agora, mas é a referência da arma dos fracos, né? Uhum. Do roubo, mas não do roubo do assalto, né? Do roubo daquela coisa tipo, fiz aqui uma peça, mas uma eu vou guardar aqui, não vou entregar não. Não vou dizer Uhum. que Uhum. entreguei. Uhum. É aquelas coisas assim da malandragem, né? Uhum. Da malandragem, de não ser de usar de mecanismos que Sim. permitissem, enfim. Mas é isso. E outra coisa que eu fiz um paralelo, Mário, e aí um paralelo menos cotidiano e mais. E que eu não sei nem se faz sentido fazê-lo, tá? Mas foi uma coisa que eu pensei. Ele estava falando da formação desse assalariamento, né? Que se processa a partir da degradação dos mestres e, bom, não vou dizer da ascensão da raia miúda, mas se forma por cima e por baixo. Eu achei, pelo menos a metáfora que ele usa parecido com a metáfora que ele usa para o começo da servidão, Uhum. que é da degradação Que do os dois, campesinato sim. livre e da Uhum. formação da ascensão. Ele chama de, aí ele usa o termo ascensão do escravo doméstico. E aí, eu não sei, eu fiz essa relação, ele não faz aqui, mas eu achei interessante que ele estuda esse período, a formação da classe fundamental do que vai ser o regime senhorial, que são os servos, que Uhum. aqui já estão constituídos, e ao contrário, estão em processo de ruptura, de desformação ou de transformação no mínimo, e aí o processo de formação da classe que vai se tornar a classe fundamental do próximo sistema se forma de uma maneira muito semelhante, ou pelo menos Uhum. dentro de um modelo que é muito semelhante. Você tinha feito essa relação? Sim, sim, é mais ou menos recorrente, né? Porque isso é outra questão interessante de método também, né? É um tema sobre o qual a gente já falou um pouco, né? O Astarita, por exemplo, tem aquele artigo, né, cujo título é uma pergunta se o campesinato teria. Mário? Voltei? Voltou, agora sim. Ah, beleza. Você estava falando do Astarita, Isso, então. se ele teria tido É, consciência de classe, o artigo o dele. artigo específico dele, né? E aí é tentar entender o que muitas vezes, né, por exemplo, numa questão como essa da consciência de classe, né, o que a gente tem que fazer é explorar os registros, as pistas existentes, né, que nos apontem da existência ou não dos, digamos, dos elementos que teriam a potencialidade de viabilizar a consciência de classe ou não. Né? Ele faz isso muito sistematicamente também, no sentido de mostrar quais eram os limites, né, de organização, de articulação desses setores subalternos. Né? Então, mostrar aqui, por exemplo, né, a despeito de um crescimento considerável do número de pessoas, né, assalariadas, cujo trabalho é trocado, né,
por uma remuneração, pelo pagamento da jornada, né? Ele vai mostrando que há muitas fraturas dentro desse grupo, que são fraturas que têm a capacidade de limitar o potencial de percepção das pessoas, né? Do que há de identidade, dessa identidade comum, né? Que seja uma certa forma de existência, uma certa forma de trabalho, uma certa forma de remuneração, né? Ele faz isso com muita frequência, né? Para mostrar que se de um lado você tem uns elementos que apontam no sentido, né, da percepção, de uma certa inserção dos interesses específicos, das contradições, né? Por outro, ele mostra os limites, que são determinantes, inclusive, né, para que as manifestações da resistência, da oposição, tenham configurações muito particulares, né? Agora, eu acho que é muito importante o fato de que, né, a Idade Média, a sociedade medieval que ele configura, é uma sociedade muito mais atravessada por conflitos, por lutas, por disputas sistemáticas, do que as imagens clássicas, tradicionais da civilização medieval nos permitiam ter. Tá? De uma sociedade cujas análises predominantes durante muito tempo passaram radicalmente ao largo dessas questões e talvez até por passar radicalmente ao largo dessas questões, operaram muito com a ideia de uma sociedade muito estável na sua configuração, muito equilibrada na sua constituição. É possível que o peso lá da tal ideologia da trifuncionalidade, né, tenha produzido mais resultados sobre os historiadores do que sobre a própria sociedade de época para a qual ela foi elaborada. Né? Então, eu acho que ele cumpre, digamos assim, plenamente, né, a promessa que ele faz na introdução do livro 1. Aliás, na introdução desse livro, né? Mas aqui no livro 1 já há pistas disso. Mas na introdução desse livro, que a gente já está aqui na página 447, lá na primeira página, né, ele promete mostrar que o nível dos conflitos é o nível da própria sociedade. Né? Ou seja, os conflitos operam sistematicamente no interior dessa sociedade. Não são fenômenos episódicos, não são fenômenos que têm uma circunscrição reduzida, uma atomização, que tem um nível particular de manifestação. Né? É uma sociedade atravessada em muitos níveis e perenemente por expressões de conflitividade. Agora, né, de conflitos, de tensões que assumem características muito derivadas da própria forma, né, dos limites, inclusive, da organização desses grupos. Né? Mas, por exemplo, quantas vezes, Dudu, você já leu muitos livros sobre Idade Média? Né? Quantas vezes você leu nos livros que leu sobre a Idade Média, né, o que, por exemplo, o quadro que ele traça na 446, em que ele está falando, né, de revoltas, né, de trabalhadores urbanos. E aí ele diz assim, ó, lá no meio da 446, que tem né, um parágrafo que inicia na 445 e vai seguir pela 447, com muitas notas. Né? Então, ali no meio do texto, ele diz assim, ó, os revoltados, né, no caso que ele está considerando, que eram trabalhadores urbanos, cingiam-se a pedir salários mais elevados e condições de trabalho melhores, sem converter a coligação episódica que reuniam esses revoltosos num princípio novo de organização da sociedade, que trouxesse às cidades uma vida diferente. Eles não vão ter um grande potencial revolucionário de reorganização da sociedade, o que não implica em que esses caras não fossem para a luta, que não houvesse o confronto. E aí ele segue dizendo, a notícia de muitos casos, se tem muitos casos, como é que a gente não lê? Por que eles não aparecem na historiografia? A notícia de muitos casos em que, para responder a um aumento da jornada de trabalho ou uma diminuição das remunerações, os assalariados se amotinaram de imediato e desencadearam violências contra os ricos, conhecendo-se um episódio em que massacraram o chefe do governo urbano. Capazes de uma fúria a tal ponto destruidora, não aproveitaram para tentar uma remodelação das instituições. Eles não tinham um projeto revolucionário em mãos. Dito isso, o que a gente faz? Esquece todas essas lutas?
Né? É isso? É a isso que essas lutas estão condenadas? Né? E menos ainda o fizeram quando se agruparam para saquear mercados, pilhar as casas dos ricos, perseguir ou atrocidar agentes da autoridade. Quantos livros de medieval você leu? E ao mesmo tempo, a gente está Queridão, leia, travou de coletem novo. dados. Travou? Travou, mas agora você voltou. Tô. Mas você estava dizendo, quantos de você leu e esses eventos, esses dados não são referidos. Né? Eram motins desesperados de famintos, explosões de cólera, de uma turba multa. Eu não conheço essa expressão, eu conheço turba malta, não sei aí, vou ver depois. Sim. Incapaz de se apoderar das instituições ou do espaço da cidade, ou de promover sequer novos princípios de repartição de bens. Sim, mas que lutou, confrontou, se revoltou, o que implica, né, se posições como essa vão se multiplicando, o que é genérico. Voltou. Voltei. Então eu dizia, né, o que é hoje tratado como expressões episódicas da história humana, né, com referências como essa aqui, elas podem, ao contrário, se revelar como manifestações cotidianas. Né? Elas podem talvez nos levar a perceber e a entender que não há, historicamente. Queridão, tá travando a beça hoje. Mário, você tá aí? Bom, gente, eu vou esperar aqui mais uns poucos minutos, né? E se a gente não conseguir restabelecer a conexão com o professor Mário Jorge, a gente encerra a live de hoje. Mas, de toda maneira, parece que foi uma live produtiva, a gente conseguiu conversar sobre várias coisas. E, bom, já indico então aqui para os nossos ouvintes, né, os que estão aqui com a gente nesse momento, e aqueles que nos ouvirão em outro dia, em outra oportunidade, de maneira assíncrona, eu já aproveito então para indicar que na próxima reunião, de semana que vem, a gente vai estar iniciando o 13º capítulo do volume 2, que é o capítulo intitulado A Cidade como Senhor Coletivo, que se inicia precisamente na página 455. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. A gente vai encerrar, então, a reunião de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, a despeito desses problemas técnicos, e a gente se vê na nossa próxima reunião. Bom, forte abraço a todos e todas, e até a próxima. Tchau, tchau.